O município deve ceder estagiários para a Justiça agilizar processos de execução fiscal. Visa tão e somente buscar os recursos daqueles que são devidos ao município de Passo Fundo. Osmar Franzoni fala hoje sobre a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. A Proteste ajuda os cidadãos a fazer valer seu poder de compra e a conhecer seus direitos. E no segundo bloco você vai saber todos os detalhes da Semana Nacional do Trânsito, que já iniciou. Boa noite. Está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza o município a fazer um contrato com o Poder Judiciário Estadual. Desta forma, será possível ceder estagiários para auxiliar no andamento de processos de execução fiscal. A justificativa com o líder do governo, o vereador Alex Necker. Que nós possamos apressar, agilizar o andamento dos processos vinculados à execução fiscal do município de Passo Fundo. No momento que nós vemos o estado do Rio Grande do Sul clamar o governador por mudanças na tarifação dos impostos, o Executivo Municipal age de forma diferente. A cedência de profissionais, de estagiários, para que auxiliem o Poder Judiciário a executar a cobrança e a agilidade dos processos de execução fiscal do município visa tão e somente buscar os recursos daqueles que são devidos ao município de Passo Fundo e que, conforme vão sendo arrecadados, vão sendo devolvidos à população com a execução de serviços e obras para a cidade. A UPF vai oferecer de graça o intensivo preparatório para o Enem. A intenção é esclarecer dúvidas e abordar os conteúdos das provas em 2 encontros no mês de outubro, nos dias 3 e 17. As aulas acontecem no auditório da FEAC entre a 1h30 e 5 horas da tarde. As inscrições devem ser feitas pelo site www.upf.br no link Eventos. Lembrando que as provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. E Osmar Franzoni traz agora uma questão de educação para o consumidor. Boa noite, Osmar. Boa noite, Paula Petrini. Salve, minha gente. A Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, fundada em 2001, é uma entidade civil sem fins lucrativos, não partidária, independente de governos e empresas, que atua na defesa e no fortalecimento dos direitos dos consumidores brasileiros. Mantida com as mensalidades de seus associados e com o aporte de outras associações de consumidores internacionais, a Proteste ajuda os cidadãos a fazer valer seu poder de compra e a conhecer seus direitos. Também se mobiliza para aperfeiçoar a legislação de consumo, e isso acontece por meio de estudos realizados, das informações publicadas em revistas e no site da Proteste, que está aparecendo no seu vídeo, e da participação em câmaras temáticas e eventos, e do serviço de orientação ao associado. Por essa razão, a Proteste intermedia, sempre que necessário, os conflitos de associados com fornecedores e encaminha às empresas e às autoridades reivindicações e propostas pertinentes para melhorar produtos e serviços. Dessa forma, a Proteste promove a defesa dos consumidores e cidadãos, subsidia a melhor decisão de compra para o associado e contribui para melhorar as relações de consumo na sociedade. Vale a pena conferir. Sempre lembrando que existe também o nosso PROCON municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30, no endereço que está aparecendo no seu vídeo, ou pelo telefone e e-mail que também estão aparecendo no seu vídeo. Informe-se, conheça os seus direitos e a sua força de consumidor. Exerça o consumo consciente. Conheça a Proteste e o nosso PROCON. Essa é uma questão de educação para o consumidor.
Foram conhecidos ontem os vencedores da Mostra da Cultura Gaúcha. O departamento tradicionalista do Clube Juvenil ficou em primeiro lugar, com o tema Afazeres Domésticos. Em segundo lugar, apareceu o Grupo Cavaleiros do Mercosul e em terceiro, o CTG Fagundes dos Reis. O desfile da 23ª Mostra da Cultura Gaúcha foi realizado no dia 13 e contou com a participação de 8 entidades. E o final de semana não foi bom para o tricolor gaúcho. O Grêmio poderia ter encostado ainda mais no segundo colocado e garantido a mesma posição que o Atlético Mineiro, mas perdeu para o Palmeiras por 3-2. De qualquer forma, permanece na terceira posição. O Internacional agora é o sétimo. O time colorado empatou com o Figueirense em 1-1. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com o vereador Wilson Liu, falando sobre as atividades programadas para a Semana Nacional do Trânsito. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. O Jornal da Câmara retorna para falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, que já iniciou. O meu convidado é o vereador Wilson Liu, ele que preside a Frente Parlamentar Mista em defesa do trânsito seguro. Boa noite, Paula. Boa noite aos telespectadores. Bem, a programação, então, iniciou na última sexta-feira no Teatro Múcio de Castro e essa semana faz parte, então, da Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito. É importante a gente iniciar a entrevista, antes mesmo de falar das atividades para a semana, sobre, então, o porquê de ter uma mobilização, uma Semana Nacional do Trânsito. O Denatran, que é o órgão máximo no país, ele dialoga com a ONU, e a ONU prevê a década da segurança, e aí o Denatran coloca todos os anos a Semana Nacional do Trânsito para a gente trabalhar e mobilizar a sociedade para que ela pelo menos tenha uma semana onde ela pense, discuta e converse sobre a questão do trânsito, sobre a postura de cada condutor e também sobre a postura de cada pedestre, sabendo que todos nós primeiro somos pedestres, depois podemos até ser condutores ou usuários de transporte, mas antes somos pedestres. Vereador, o tema neste ano é Seja Você a Mudança no Trânsito. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um trânsito melhor, né? Perfeito. Existe uma coisa assim muito simples na vida, Paula. Quando as pessoas reclamam que elas não são amadas, você pode começar a observar que elas não estão amando. Pode perceber. E esse é o problema do trânsito também. Quando as pessoas começam a reclamar que tem muita violência, que tem estresse, que tem falta de educação no trânsito, é porque elas estão sendo assim. E aí nós precisamos trabalhar para que as pessoas tomem consciência disso. E aí elas modificam o seu jeito de olhar a partir de dentro e elas olham para fora e elas começam a agir de forma mais cordial, de forma mais respeitosa, de forma mais consciente de que há um espaço que é a rua, que é de todos, é do pedestre, é do transporte ciclístico, das motocicletas, do transporte coletivo, do transporte de cargas e também dos veículos. E é assim que o Plano Nacional de Mobilidade prevê: em primeiro lugar o pedestre, segundo lugar o ciclista, terceiro lugar o transporte coletivo, terceiro
terceiro, cargas. E em quinto lugar está o veículo. Só que hoje as pessoas compram um veículo e eu já comprei um pedaço da rua para estacionar. E também comprei o direito para mim correr como eu quero. Não é assim. A gente vai falar então agora das atividades programadas aí para esta semana. A abertura aconteceu na última sexta-feira lá no Teatro Múcio de Castro, como eu já mencionei. Mas amanhã, então, terça-feira, vereadora, a gente vai ter, por exemplo, a partir das 2h da tarde, a Secretaria de Segurança Pública vai receber a visita de alunos do bairro Záquia. Então, é importante também fazer esta conscientização desde antes de se tornar um motorista. O que a gente tem observado, Paula, quando a gente oferece situações e oportunidades para as crianças poderem aprender, elas necessitam, e elas amam, e elas desejam que alguém as ajude a perceber o limite. E alguém é livre somente quando se dá conta do seu limite. Aí você é livre. Enquanto você não se dá conta do seu limite, você nunca é livre, porque você vai ser refém da sua irreverência, da sua autossuficiência, e aí a gente se atrapalha e a gente atrapalha as outras pessoas. Por isso, esse tipo de atividade com as crianças, quando tem os programas em Passo Fundo de conscientização, de educação, seja os programas em parceria com o Poder Executivo ou simplesmente com a Secretaria de Segurança, a gente sempre oportuniza para as crianças. Tivemos na sexta de noite, na abertura, um reconhecimento, inclusive, de todo o trabalho que o FETRAN vem fazendo junto, que é uma atividade da Polícia Rodoviária Federal, que fez uma experiência com escolas, fazendo um festival temático, e saíram coisas lindas. Saíram coisas lindas que na sexta de noite foram apresentadas, e que algumas serão reapresentadas no encerramento, no dia 25, onde as crianças passaram a refletir e a produzir paródias, músicas, poesias, teatros, raps, coisas lindas, mostrando que elas são capazes sim, e que isso vai ajudar também os seus pais, ou tios, ou tutores, que vão estar guiando depois como condutores. Vereador, e também amanhã a gente tem uma atividade bem bacana, que vai ser também apoiada e incentivada pela Câmara de Vereadores, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então, os vereadores, os servidores serão convidados a pegar uma carona com o colega, a pegar o transporte público, a andar, para também participar deste Dia Mundial Sem Carro e, quem sabe, adotar medidas semelhantes ao longo do ano. Com certeza. Essa é uma questão de saúde física, é uma questão de saúde ambiental, porque nós vamos estar emitindo menos poluentes e vamos ver o mundo de outra forma do que a gente acostuma. Eu todos os dias saio do mesmo lugar e praticamente sempre vou de carro para o trabalho, sempre vejo as mesmas pessoas, os mesmos carros, as mesmas coisas, porque é praticamente sempre o mesmo horário. Neste dia eu vou fazer a experiência e espero que seja um embrião para muitas vezes a gente repetir. Eu vou fazer a experiência, vou fazer a pé. Vou sair às 7 horas da manhã a pé, vou estar aqui 20 para as 8, vou estar na Câmara de Vereadores, como sempre chego, saio 15 minutos antes e chego no mesmo horário. Vou fazer a pé, faça chuva, faça sol, vou fazer essa experiência para perceber as pessoas. E nisso vai o convite para os vereadores, para os servidores da Câmara, os servidores do Executivo, mas também para toda a comunidade que nesse dia é chamada a aderir e fazer essa experiência diferente e sentir como vai modificar a sua vida, porque modificou a sua percepção. Teve outros contatos. Paulo Coelho é um camarada que ele diz: você nunca deve repetir o mesmo caminho da mesma forma, faça o diferente, porque você vai ver pessoas diferentes, com jeitos diferentes, e vai ver a própria cidade com outro olhar, porque você vai olhar a partir de outro ângulo. Vereador, já na quarta-feira, a gente vai passando rápido, porque afinal de contas são algumas atividades, então, várias atividades durante a semana. Na quarta-feira, a gente vai também ter aqui na Câmara de Vereadores o grande expediente do vereador Hernani Leimer sobre este assunto, que faz parte desta frente parlamentar que o senhor é o presidente. Perfeito. Ele vai fazer uma homenagem, porque dia 22 é o dia do agente de trânsito. E como nós temos a sessão no dia 23, então ele tem o grande expediente, então ele vai aproveitar e vai fazer essa homenagem a essas pessoas que vão estar trabalhando pela segurança, vão estar trabalhando pela educação e sempre ajudando a comunidade a resolver e dirimir os problemas, os conflitos que vão se apresentando no dia a dia.
No dia 24, portanto, na quinta-feira, serão 2 mobilizações, que é o dia da mobilização pelo trânsito seguro. Então, portanto, na parte da manhã e da tarde. Passo Fundo em defesa da vida, esse é o lema. Então, de manhã, das 10 às 11, para as escolas poderem participar, então elas vão para essa atividade ao longo da Avenida Brasil, na nossa cidade, que é a principal avenida. Então, vão estar praças e canteiros por várias instituições, entidades, escolas e todo tipo de organizações, vão estar se colocando aí e vão estar apresentando para os passantes, tanto pedestres como condutores, cartazes e temas chamando a atenção para o cuidado da vida e para a direção pela gentileza e não pela agressão. Vereador, e para encerrar então esta semana recheada de atividades, a gente então tem na sexta-feira, no dia 25, uma outra atividade bem bacana que também vai chamar a atenção de muita gente, não apenas de adultos, mas também crianças, que o vereador já contou em uma outra oportunidade, que as crianças ficam perplexas assistindo, porque é uma simulação de um incidente de trânsito que vai acontecer então aqui no pátio de estacionamento da Prefeitura, atrás do Colégio Olinda Braga. Exatamente. Nós vamos ter de manhã, no plenário da Câmara, uma palestra com o Instituto Brasileiro de Trânsito sobre a lei do caminhoneiro, e que é uma experiência de medir pelo cabelo a ingestão de uma substância psicoativa, e ela pode inclusive retroagir. Então vai ser algo que vem, mas também gera discussão. E à tarde, então, nós vamos ter aí no estacionamento, ao longo cercado, vai ser um grande varal onde nós vamos estar expondo todos os trabalhos que as crianças fizeram dialogando a frente parlamentar com a frente do CRAC, e que todo o trabalho que eles fizeram de educação, CRAC tô fora. E aí a simulação depois como encerramento com múltiplas vítimas. Serão mais de 30 atores envolvidos aí, onde haverá vítima criança, jovem, adultos, por ingestão de álcool, por imperícia, por imprudência, para que as pessoas possam ter a agudeza também e também poderem dimensionar a importância dos socorristas, que é SAMU, Argos e outras organizações, mesmo a Guarda Municipal, a Brigada Militar, que sempre é chamada nessas horas, quando muitas vezes já o sangue já está escorrendo e junto com o sangue dos olhos das famílias correm as lágrimas. Por isso tem tanto impacto, e a gente convida você para participar. Já temos 300 crianças confirmadas e já agradecemos às empresas de ônibus que disponibilizaram para trazer essas crianças e depois devolverem. Agradecemos os professores e professoras e a Secretaria Municipal de Educação, que é parceira também. A partir das 2 horas da tarde, essa atividade? Começa às 2 horas da tarde, atividade com vários tipos de atividades, e às 15h30, então, a simulação do incidente, que é assim que a gente deve chamar, porque acidente é só aquilo que a gente não pode evitar, e aquilo que a gente poderia evitar se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência e educação, chama-se incidente. Bom, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, então, eu conversei com o vereador Wilson Liu, ele que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, sobre as atividades que vão acontecer ao longo da semana, que é a Semana Nacional do Trânsito. Se você não pegou alguma atividade ou quer mais detalhes, pode ligar para o 3311-1195 ou nas redes sociais também tem toda a programação. Vereador, obrigada pelas informações, uma ótima noite. Igualmente, Paula, igualmente os ouvintes, aliás, telespectadores. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.